derredor. Esta é a função primordial deste programa e deste comunicador, deste advogado, deste radialista, babalorixá, dessa pessoa comum do povo, em manter com vocês esse trabalho de mídia, mas uma mídia sadia, uma mídia que só engrandece e que não diminui de maneira nenhuma nenhum ser humano, porque nós procuramos, através desta tribuna, respeitar a tudo e a todos, respeitando todas as opções das pessoas, sejam as opções sexuais, as opções religiosas, enfim. Quando necessário, batemos forte quando as matérias que nós aqui divulgamos estão eivadas de injustiça. Por quê? Porque nós não podemos nos calar diante das injustiças. Porque a injustiça, ela só prevalece justamente por causa da mudez, do calar do homem, do acovardar do homem. Porque enquanto nos acovardarmos diante dos atos de injustiça, nós jamais poderemos dizer que estamos vivendo em uma verdadeira democracia, em uma democracia plena. Já disse Winston Churchill que a democracia é o melhor dos regimes que já se criou na face da terra, com todos os percalços, com todos os seus defeitos. O dia que se inventar um regime melhor do que a democracia, com certeza a humanidade pulará de plano. E assim, procurando levar para vocês um comentário, a interpretação do que é a democracia, não só no campo religioso, no campo político, no campo social, no campo familiar, é que nós estamos aqui à frente desse programa Brasil Candomblé Verdade, um programa eclético que procura muito mais ajudar e unir do que prejudicar e desunir. Lembrando que você pode acessar a nossa programação, você pode ouvir a nossa programação todo sábado neste horário, como também pode acessar a nossa programação através da internet. Você na página da internet, lá na barra de endereço, e você digita lá Programa Brasil Candomblé Verdade e se descortinará diante dos seus olhos toda a nossa programação postada na internet. Você escolhe qual programa que você quer ouvir, de manhã, de tarde, de noite, finais de semana, enfim, em qualquer lugar do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. A mídia nos dá esta facilidade de divulgação cada vez maior desse nosso trabalho, desse trabalho que nós realizamos, né? E o Brasil Candomblé Verdade, a denominação, a logomarca Brasil Candomblé Verdade, hoje é jornal impresso, é jornal eletrônico. Nós temos o nosso blog, que é o Brasil Candomblé Verdade, blogspot.com, onde nós mantemos um informativo, eclético, opinativo, levando até vocês a discussão sobre os mais variados problemas. E temos também alguns parceiros nossos que divulgam também nas suas mídias eletrônicas a nossa programação. Então o Brasil Candomblé Verdade hoje, graças a Deus, ganhou o seu espaço. Hoje tem um espaço que poucos divulgadores da religião afro-brasileiro conseguiram com tantos anos de trabalho em rádio. E nós, embora já estejamos aí pelo menos há uns 20 anos trabalhando nesse tipo de mídia, nós alargamos os instrumentos de mídia para poder ter um acesso, maior aos nossos ouvintes de rádio, aos internautas e também aos nossos leitores. Bem, gente, dito isso, eu quero pedir aqui a todos os mais velhos, as pessoas de santos, babalorixás, ialorixás, ogãs, equedes, as suas bênçãos, que me abençoe, que os seus voduns, seus inquices, seus orixás me abençoe, e peço também que meu pai Xangô, que é o meu vodum, que é o meu inquice, que é o meu orixá, os abençoe também. Kibá, Kibaxé, Olorum, que Olorum
os abençoe juntamente com o Xangô. E hoje nós vamos aqui, como sempre, nós temos várias matérias. Hoje nós não vamos jogar no ar nenhuma matéria em capítulos. Eu trouxe, a partir dos próximos programas, eu vou dar uma celeridade maior, porque nós vamos abordar temas esparsos. E de imediato nós vamos falar sobre os festejos, a entidade Iemanjá. Por quê? Porque Iemanjá, como todos nós sabemos, é aquela entidade que é cultuada dia 2 de fevereiro, que é dia 2 de fevereiro, dia 1º de janeiro, enfim. E em todo o Brasil, no mundo, em Cuba, lá na Santeria, Iemanjá é muito comemorada, muito louvada, batucada, enfim, endeusada, embelezada, porque é a Senhora do Mar, filha de Olocum, e a Senhora das Cabeças, a Senhora dos Oris, né? E Iemanjá, para falar de Iemanjá, nós temos que ir buscar algumas coisas lá no fundo do baú. E sobre essas coisas que eu fui buscar lá no fundo do baú sobre Iemanjá, que ninguém nunca falou num programa de rádio, num programa de televisão, é que eu chamo a atenção de todos vocês. Prestem muita atenção, anotem, como eu sempre digo, aquilo que vocês puderem anotar, e não se esqueçam, tá? A partir do momento que este comunicador começa a falar, desculpem a falta de modéstia, mas já está dando ibope. Bem, vamos falar de Iemanjá dentro da cultura do tambor de Minas Jejinagô. Não que dentro lá de outras nações do candomblé também não seja interessante. Mas como é a área que me afeta, como é a área onde a gente domina, digamos assim, o culto, o atuar sacerdotal dentro do tambor de Minas, a gente fica mais à vontade para dissertar sobre os nossos vodus. E o vodum hoje escolhido foi Iemanjá. Muito bem. E vamos começar pela nossa terra natal. E falando de terra natal, eu quero daqui parabenizar o nosso grande ex-presidente José Sarney, que mais uma vez se perpetua, né, como presidente do Senado, né? Eu sei que ele é um misto de ódio, de amor, de devoção. Gente, só sei dizer que a mandinga do cara é tão boa que não se tem notícia de nenhum político com tantas décadas, com tanto tempo, né, aí atrelado ao que eles chamam vulgarmente de nas tetas do governo. Só igual ao já falecido de saudosa memória, que foi o Antônio Carlos Magalhães, né? Então quer dizer que esses dois, mas o José Sarney realmente ganha, ele partiu na dianteira e está aí mais um mandato, só teve 7 votos contra, o restante do Senado foram todos, a maioria, né, a esmagadora, e elegeram ele. Diz ele que é o último mandato dele, mas a gente já escuta essa história há muito tempo. Mas quem sabe o que é isso, gente? É a água bebida naquela cuia lá do tambor de Minas Jejinagô do Maranhão. Bem, felicitações ao nosso ex-presidente, senador e presidente do Senado, do Congresso no caso, né? Muito bem. O Maranhão é um dos estados brasileiros com maior contingente populacional negro. E como se era de esperar, maior número de terreiros, né? Claro que hoje, segundo pesquisas mais recentes, o Rio Grande do Sul tomou a dianteira. Então o Maranhão hoje está aí em 3º ou 4º lugar em número de terreiros. As denominações religiosas afro-brasileiras mais antigas no estado são o tambor de Minas, predominante na capital, o terecô, predominante no interior, e a cura, pagelança de negros, muito encontrada em São Luís e em cidades do litoral. Grande número de terreiros maranhenses se define como Umbanda, após a fundação da Federação de Umbanda e Cultos Afros Brasileiros do Maranhão, no ano de 1960. A Mãe Rose sabe que quem
levou a Umbanda para o Maranhão. Quem fundou a Umbanda no Maranhão foi um padrinho dela, um grande babalaô de Umbanda que chama lá no Maranhão, que foi o seu José Cupertino, não é isso? Foi o padrinho da Mãe Rose, foi quem levou a Umbanda para o Maranhão em 1960 e criou a Federação de Umbanda e Cultos Afros Brasileiros do Maranhão em 1960. Tá? Eu tinha apenas 7 anos de idade. Muito bem, a penetração do candomblé ocorreu depois, ou seja, em 1977, quando o dirigente da Casa Fante Achante resolveu fazer da obrigação no Nagô Vodum, em Recife, que é o pai Euclides Talabian. Muito bem, aí foi introduzido o candomblé de Quetu, o sambangola para os boiadeiros. E essa casa também iniciou suas atividades em 1954, com o nome de Tenda de São Jorge Jardim de Oeira, ou Oeira, realizando anualmente um ritual denominado canjerê, que eu já falei sobre o canjerê, que é um ritual caboclo, né, e rituais de cura, de pagelança. O seu primeiro barracão de mina foi construído em 58 no sítio de Igapara. Posteriormente transferiu-se para o bairro do Cruzeiro do Anil, onde permanece até hoje. Bem, o tambor de mina é uma denominação religiosa afro-brasileira típica do Maranhão e hegemônica em São Luís. Foi profundamente influenciado por 2 terreiros fundados na capital. Em meados do século XIX, a Casa das Minas, que é de Jeje, o Jeje Real do Daomé, consagrada ao Vodum Zomadono, e a Casa de Nagô, ao orixá Xangô. Apesar da influência exercida pela primeira, os demais terreiros de Minas reproduzem principalmente o modelo da Casa de Nagô. Daí, a maioria esmagadora dos terreiros dos casas de santo do Maranhão são denominadas de tambor de mina Jeje Nagô. Tá? Por quê? Porque poucas adotaram, até pela dificuldade própria de adotar, o culto em si da Casa das Minas, que é matriarcal e se tornou fechado por uma série de circunstâncias históricas que já falamos aqui outras vezes. Vocês podem ler lá nos livros de Mundi Carmo Ferretti, vocês podem ler nos livros lá de Sérgio Ferretti. Então, quer dizer, mas o que mais foi absorvido foi justamente o ensinamento, a herança Nagô. Muito bem. O tambor de mina, embora respeitado pela preservação de fundamentos africanos, apresenta muitas diferenças do candomblé Jeje Nagô da Bahia, denominação religiosa afro-brasileira, hoje conhecida em todos os estados. Nas casas mais antigas de tambor de mina, não se costuma anunciar publicamente a relação de uma pessoa com seu vodum, ou orixá, ou revelar o nome do dono da cabeça, de um médium. Assim, embora a maioria das pessoas que se aproximaram da Casa de Nagô ou que ouviram falar nela, saiba que a casa é de Xangô. A Casa de Nagô, no Maranhão, que é a segunda casa de matriz africana, ela pertence a Xangô, a orixá Xangô. E que a sua atual chefe é de Chapanã, e que a anterior era de Iemanjá. Nem sempre as pessoas ligadas à casa sabem a que orixá pertence cada uma das nagoenses, como chamamos as pessoas da Casa de Nagô, e podem reconhecer as entidades recebidas durante um toque, pois além de não se costumar falar ali a quem pertence cada vodunce, as filhas da casa podem entrar em transe com mais de uma entidade. Na casa não se paramenta orixás e seus nomes não aparecem claramente nas letras das músicas cantadas nos toques. Os orixás dançam na mesma roda com caboclos e gentis, fidalgos, e com estes se comunicam pela palavra com assistência e permanecem em terra até o fim do toque. Bem, Iemanjá, com certeza, possivelmente, é o orixá mais conhecido do Maranhão. Além de ser uma das entidades africanas mais importantes da Casa de Nagô. Foi recebida ali durante cerca de 70 anos, ou seja, ela tomou a cabeça de Mãe Dudu. A Mãe Dudu reinou de 1916 a 1988. Vejam quantos anos. Mais de 60 anos. 70 anos, aliás, né? A Mãe Dudu chefiou aquela casa por mais de 20 anos, entre 67 e 88. Maria do Rosário Carvalho publicou recentemente uma biografia de Mãe Dudu.
E no próximo ano deve ser publicado um trabalho de Sérgio Ferretti sobre as duas grandes mães de santo do Maranhão, mãe Andressa, da Casa das Minas, e mãe Dudu, da Casa de Nagô. E, embora não seja recebida pelos vodunces da Casa das Minas, do Jeje, fala-se que ela, quando incorporada em mãe Dudu, Iemanjá, não é recebida pelas vodunces da Casa de Mina, da Casa das Minas. Mas dizem as mineiras mais antigas que quando incorporada em mãe Dudu, já falecida, saudosa memória, ela dançou várias vezes ali nas visitas que os voduns da Casa de Nagô costumavam fazer à Casa do Tambor de Minas Jeje, ou fugindo para lá quando as duas casas estavam realizando